Pancieri, é o famoso Pance. É o Panzi e o Pance. O Pance já está por aqui com as informações do Cruzeiro, que está preparando a volta do artilheiro para sábado. Acho que a torcida gosta dessa notícia, viu, Pance? Boa noite. Boa noite para você, Léo. Um abraço para quem acompanha a turma do Bate-Bola. Também o ouvinte, né, que está sempre ligado com a gente aqui todos os dias. Grande xará, né, o nosso Edu Panzi. Ô, Léo, eu posso falar de dois atacantes, né? Um é o titular, que é o Dineno. O jogador fazendo hoje um trabalho específico também à parte para ficar à disposição do Cruzeiro e começar esse jogo contra o Tombense. Não começou o duelo do último fim de semana, né, do último domingo, até por uma precaução, né, foi uma fadiga muscular. E o outro é o Rafa Silva, que é uma boa notícia também, que é outro jogador de fazer gols, né, de balançar as redes. Na primeira oportunidade dele no Cruzeiro, Léo, vale até a gente fazer uma lembrança e buscar um pouquinho. Ele se machucou muito. Ele teve alguns problemas de lesão. Na primeira passagem aqui no Cruzeiro, né? Na primeira passagem no Cruzeiro. Foi pro Jeonbuk da Coreia do Sul, voltou pro Cruzeiro, e esse um mês e pouco parado é muito mais para ter um jogador com saúde, né, saudável, sem lesão, na sequência do ano, né? Então não foram as mesmas lesões, não foram os mesmos problemas que tiraram ele na primeira passagem, não? Não. Agora é muito mais um equilíbrio muscular, um equilíbrio de coxas, de pernas, né, colocar simétricas, né, para que ele tenha condição de jogar sem machucar, né, sem ter problema no pé, como ele teve na primeira passagem, enfim, para ter um atleta fortalecido e sem lesão. Por isso que ele deixou o Cruzeiro nesses últimos jogos. Então foi a boa notícia hoje no Departamento de Saúde, fazendo esse trabalho com os companheiros, e o Dineno também fazendo uma preparação específica para voltar, quem sabe, a ser titular nesse jogo do sábado. E aí o Cruzeiro tendo dois homens importantes de setor ofensivo, Léo. Ô, Edu, o Cruzeiro fez um ótimo trabalho com o William. O William, quando chegou, ninguém nunca desconfiou do futebol do William, mas tinha uma desconfiança sobre a questão física do William, se o William suportaria uma temporada toda. E o Cruzeiro teve muito cuidado, muito planejamento, muita competência para colocar o William em campo. E agora está fazendo o mesmo com o Rafa Silva. É exatamente a mesma coisa, né, Léo? Às vezes a gente tem que dar um passo atrás para dar dois para frente lá na frente e seguir no ritmo. O Cruzeiro, eu me recordo, vocês podem até me corrigir, o William chegou a atuar no clássico contra o América em Brasília e depois disso parou por um tempo, começou a fazer esse trabalho de reforço físico, de pensar lá na frente, pensar a médio e longo prazo e não apenas em curto prazo. É melhor a gente ficar aqui 4, 5, 6 rodadas sem o William e poder contar com ele pelas 38 do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, e foi o que aconteceu. O William acabou jogando o brasileiro inteiro pelo Cruzeiro, foi um jogador, para mim, mais regular da equipe na competição no ano passado, não estou dizendo o melhor, mas o mais regular, e o Cruzeiro aprendeu com esse caso, com esse case do William, e está repetindo agora com o Rafa Silva. É melhor perder o Rafa Silva na primeira fase, na semifinal do Campeonato Estadual, para poder contar com ele nas principais competições. Não vai ter mais a Copa do Brasil, mas no Campeonato Brasileiro, na Copa Sul-Americana. Tomara que dê com o Rafa Silva tão certo quanto deu com o William. No ranking dos atacantes do Cruzeiro, dos centroavantes, Edu, o Dineno está em primeiro lugar. Quem seria o segundo e o terceiro entre Rafael Papagaio e o Rafa Silva? Lembrando que o Dineno, para mim, tem uma característica que os outros dois não têm, né? O Dineno é mais centroavante, jogador que tem maior característica de jogar de costas pro gol, sair para quebrar uma bola, jogador de área mesmo, aquele cara que se posiciona muito bem para num toque finalizar. O Papagaio e o Rafa Silva, para mim, tem uma característica de sair mais da área, ter a capacidade de cair mais pelo lado do campo, se puder jogar como um jogador de lado, eles têm essa capacidade também. Então eu vejo, entre esses três, o centroavante é o Dineno. Mas no ranking que você me perguntou, o meu gosto pessoal é Dineno, Rafa Silva e depois o Papagaio. Mas Cruzeiro, para falar do jovem Kaique, foi tema na nossa jornada esportiva do último domingo, e hoje ele começou a fazer uma preparação física, ou seja, já é uma situação um pouquinho diferente da que eu expliquei há pouco do Rafa Silva. Ele está fazendo um trabalho de preparação física para depois voltar a treinar com os companheiros na Toca da Raposa. O Kaique, que sofreu uma lesão muscular quando servia a seleção brasileira no torneio pré-olímpico. Então vamos ver se essa semana
vai ser uma semana aí de preparação física para na outra, e aí vai ser bom também, tem data FIFA, Léo, vai ter tempo para todo mundo estar firme e forte. Se o Cruzeiro chegar a uma final de Campeonato Mineiro, que assim aconteça, eu acho que vai ser uma notícia boa aí também para o técnico Nico Larcamon. Em relação ao Marlon, ainda a situação está parada, né? A gente está acompanhando esse caso, parada de sexta-feira para cá, né? Porque sexta-feira teve um avanço bem legal dessa renovação de contrato. Jogador que está fora do primeiro duelo da semifinal do Campeonato Mineiro, do segundo jogo da semifinal do Campeonato Mineiro, tomou o cartão vermelho na primeira partida, né? Na partida de ida, então vai cumprir essa suspensão. E quinta-feira, por falar em suspensão, a defesa do Cruzeiro em ação em relação ao Lucas Romero, que foi expulso no clássico contra o América, e aí o TJD, né, aqui de Minas Gerais, vai julgar o Romero, e esse julgamento vai ser na quinta-feira. Por isso o Cruzeiro, com todos os esforços para não perder o jogador nessa reta final de campeonato, até porque é titular, um homem de confiança, falávamos isso mais cedo hoje no Rádio Esportes, do Nico Larcamon, é aquele cara, Léo, que passa instrução em campo. O Lucas Silva é titular? Ele chama a responsa? Chama, mas o Romero, em certos momentos, a gente vê o Nico conversando com ele, e depois ele vindo e trocando ideia com os outros atletas. O Lucas Romero, ele não supriu a expectativa que eu tinha sobre ele nesse retorno, não. Ele superou a expectativa que eu tinha sobre o Romero nessa volta. O Lucas Romero chegou, jogou, virou capitão, dono do time, tem uma postura irretocável dentro do campo, tirando essa cotovelada que foi desnecessária ali, mas tem uma postura de capitão ali dentro mesmo, se transformou numa referência, e eu não me canso de dizer, o Romero é um cruzeirense dentro do campo. Ele conhece o Cruzeiro melhor do que todos que estão lá, ele e o Lucas Silva, porque eles têm história no Cruzeiro, eles conhecem o Cruzeiro, passaram por bons e maus bocados aqui. Então, que bom que o Romero chegou, jogou e já se transformou numa referência do time, né, Edu? O que não é difícil da gente imaginar, Léo, não era difícil da gente imaginar, porque ele foi jogador do Larcamon no León, né? Então, ele já tem o conhecimento do que o técnico tem como ideia de jogo, como plano de jogo, e ele é a extensão do Larcamon dentro de campo por esse fato. Entre todos do elenco, ele é o que jogava com o Larcamon. A gente vê também uma adaptação muito rápida do Dineno, que enfrentou o Larcamon. O Larcamon conhecia o Dineno conhecia o estilo de jogo do Larcamon. Quando o Nathan Silva, ex-zagueiro do Atlético, veio aqui nos visitar na Itatiaia recentemente, e ele joga no México, e o Cruzeiro havia acabado de anunciar o Larcamon. Nós perguntamos para ele a respeito do Larcamon, e ele tinha pleno conhecimento, ele não foi jogador do Larcamon, ele foi adversário. E ele falou do Larcamon exatamente o que a gente está vendo. Equipes muito intensas, gostava de fazer uma saída com 3 jogadores, com 3 zagueiros, que usava um dos lados com ala, e a mesma coisa de um jogador que era adversário. Então esses caras têm melhor adaptação porque já conheciam o Larcamon, e o Romero, ele chega no auge da carreira, né? Hoje o auge da carreira de um atleta ali, entre 28 e 30 anos, e hoje é um Romero muito mais experiente, muito mais qualificado, que corta caminhos, né? Ele atalha dentro do campo. Conhece os atalhos. Exatamente. Então, talvez nesse momento tenha até agora a melhor contratação do Cruzeiro para 2024. Assina embaixo, Edu. Arremata o Cruzeiro pra gente, Pansi. Vamos lá, Léo. 20 mil ingressos comercializados, então, para sábado. A expectativa é de casa cheia. Acho que vai ser aí um público bem legal aí pro Cruzeiro fazer essa festa antes do jogo aí para buscar essa classificação, e o torcedor gosta também de partida assim, a partida que pode valer vaga é a final do Campeonato Mineiro. Hoje é aniversário do Cifuentes, 25 anos. Cifuentes. Por que eu tô falando disso? É um jogador que entrou bem, foi elogiado pelo Larcamon na entrevista e vai se candidatando à vaga nessa equipe, né? Na entrevista coletiva, outros companheiros perguntaram do Cifuentes e ele foi muito elogiado pelo próprio Nicolás Larcamon. E para eu encerrar, Léo, aquele Merlo, né, um jornalista argentino, falou dessa transferência aí do Marcelo Moreno, e eu continuo com a apuração, mais cedo conversando com algumas pessoas sobre esse caso, né? É um caso que o Cruzeiro deve trazer o jogador, né? Deve colocar o Moreno, e aí certamente vai fazer um contrato com o atleta, porque vai treinar pelo grupo. Agora, se vai jogar, né, se vai estar pronto para atuar, é outra história.
Mas o Cruzeiro vai fazer um contrato profissional, o Moreno vai virar jogador do Cruzeiro. O Cruzeiro vai fazer vamos colocar assim, vai contratar o Moreno, e aí tem algumas questões nesse meio do caminho, né? O Moreno tem uma dívida com o Cruzeiro, tem uma dívida com o Moreno, enfim, algumas coisas vão entrar nessa história, devem entrar nessa história. Mas se vai jogar, são outros 500, né? Não dá pra gente cravar que, vai jogar. Não. Então, isso é importante. Tem aí uma ideia do jogador de ter esse fim de carreira aí, talvez no Cruzeiro, né? Tá aqui, vai treinar, talvez jogar aí numa circunstância de algum jogo, mas ser integrado e ser colocado como opção é outra questão, é outro direcionamento que a gente também está acompanhando. Falei em nome de Betfair.